Olá, eu sou Léo Oliveira, estou aqui com a professora e com o professor que vão se apresentar, né? Como sempre, nada de formalidade, presidente do SIMP, vice-presidente do SIMP e, como todos sabem, nós estamos em greve, né? Vai começar nesse sábado e eu gostaria que eles falassem um pouco sobre vocês primeiro, nome, né? E falassem um pouco também sobre essa greve, se a prefeitura já deu algum retorno ou não, para a gente iniciar esse bate-papo. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora da rede municipal, atuo já há quase 2 décadas, né? Sou funcionária pública por concurso, sou inclusive oriunda da escola pública, defensora da escola pública, estudei a minha vida inteira, estudei na zona rural, então assim, desde a minha infância até a universidade, a pós-graduação, então sempre estudei na escola pública e nós somos defensores da educação, no sentido de que a educação ela pode transformar pessoas e as pessoas podem transformar a comunidade, né? Então assim, eu venho nessa caminhada já de militância e em defesa da educação e é o que a gente faz aqui hoje, né? Na presença do SIMP, a gente luta pela educação. Nós temos, por exemplo, na rede municipal diversos problemas. A gente teve problemas com o transporte, continuamos a ter. Né? Eu vi vários vídeos sobre isso mesmo. Os alunos estão sem aula, ficaram meses sem aula por conta da falta de transporte, falta de funcionário, atualmente falta de merenda, as creches estão aí sem uma verdura, sem frutas, né? Alimentando-se apenas mais de cereais e às vezes os servidores tendo que fazer vaquinha para a complementação da merenda. Eu fui presidente, inclusive, do Conselho de Alimentação Escolar, então essa é uma pauta que me chama muita atenção. Naturalmente, foi 4 anos, né, atuando nessa área, então quando eu chego eu já verifico que a merenda ela deu uma melhorada muito grande no município, no sentido nutricional. Na minha época, era aquelas coisas mais enlatadas, mais in natura a gente não tinha de jeito nenhum, coisas naturais, né? Não, é interessante você falar isso, professora, porque assim, quando se fala em greve, as pessoas, a dona de casa, o pai de família, ele normalmente já fala, poxa, meu filho não vai para a escola, eles estão fazendo isso só por questão salarial, né? E é bom explicar essas questões, até da dificuldade, viu, professor? Dos professores de sala de aula, da dificuldade da merenda escolar, porque muitas vezes os pais deixam os filhos nas creches, ir para a escola e não sabem o todo, né? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente precisa passar para as comunidades, porque muitas vezes fala assim, critica o professor por estar na greve, mas não sabe o porquê da greve, só pensa que é salarial, né? Então, essa dificuldade que você está apontando, de verduras, né, que está faltando em sala de aula. Tem outras dificuldades também, não tem, professora? Sim, os problemas se somam, né? Os problemas se somam. Recentemente a gente fomos procurados por escolas, por exemplo, que no período de meio-dia, as escolas de tempo integral, inclusive eu fui diretora de creche, que é de tempo integral, então assim, com o corte das horas extras, por exemplo, do servidor, o que acontece, Léo, é que no horário, por exemplo, de almoço, naquele horário, no período de, por exemplo, de 12 horas às 2 horas, Sim. ou às 3 horas da tarde, as escolas e creches, elas ficam sem ninguém na portaria. É um absurdo. E o que acontece é que, assim, alguém pode abrir a porta, então qualquer funcionário pode abrir, ou uma criança, inclusive. Então, assim, coloca em risco a segurança de todos que estão ali, inclusive das crianças. Então, assim, como eu disse, minha filha, inclusive, é aluna da rede municipal, então, e eu quero ver essa transformação. Eu sou uma professora que busca isso, né? Quando eu comecei a atuar na rede municipal, alguém me disse assim, eu quero me ver daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu tenho que estar melhor. Claro. Você tem que melhorar. Então, assim, é a nossa vida. Eu poderia ter escolhido qualquer carreira, mas a gente escolheu ser professor. Então, nós da rede municipal, a gente dá esse exemplo. É tanto que o professor se forma, o professor busca qualificação, né? O professor busca estudar,
busca crescimento. E os problemas na rede, eles se somam. Por exemplo, eu cheguei na escola da minha filha e disse assim, cadê e a farda? Como é que eu faço? Não tem farda. Eu disse, gente, mas a farda ela é uma identidade. Exato. Porque a alfabetização, como eu sou pedagoga, então assim, pensa nessa questão da alfabetização, ela perpassa por tantas questões. Léo, a gente poderia fazer aqui uma conversa de 3 dias sobre a educação municipal. Claro. É porque é muito amplo, né? Aí, colocando aqui, companheiro, eu queria que você se apresentasse, tá? E que você também colocasse seu posicionamento, seu ponto de vista, até porque, se eu não me engano, o ano passado teve aumento zero também no salário do professor, não é isso? Então, por favor, se apresente e pode falar. Davino Nascimento Silva, Léo, aqui na rede desde 2004, então caminhando aí para os 16 anos como professor em Vitória da Conquista, e agora pela primeira vez junto ao sindicato, e que eu pensava que eu já tinha assim, elementos para conhecer o bom funcionamento da educação. E quando entramos para o SIMP, passamos a ter aí o telefone não para, passamos a ter uma visão mais completa da rede. Quão complexa você precisa de pessoas à frente de uma SMED, que o tempo inteiro saia, busque conhecer a rede, e assim, os problemas são imensos. Então, precisa ser pensado que plano você tem para a educação municipal, né? Porque envolve tudo. Mais cedo eu estava aqui conversando, além da complexidade do transporte, para quem está na zona rural, para quem é de bate-pé, essa dificuldade na ida para a escola, só para ter ideia, né? Nós temos alunos que às 5 horas da manhã já está de pé, toma aquele café apressado, arrumando mochila, e caminha bastante até chegar no local que ele pega o ônibus escolar. Até ele chegar no ciclo que acontece a escola, para a aula começar às 7h10, 7h15, 7h40, cada localidade rural, pela sua distância, é mais complexo. Então, o aluno ali ele já perdeu 2 horas, até chegar ao intervalo, onde ele vai poder se alimentar. Já se passaram aí horas e horas e horas. E aí, isso, para quem está na sala de aula, é uma discussão que os professores estabelecem, um período muito longo e o rendimento do aluno cai, barriga vazia. Isso aí, é porque assim, você chega à segunda dificuldade. A primeira é o transporte, né? A segunda, qual é a segunda dificuldade? O aluno ele está ali, ele vai chegar porque ele tomou café da manhã em casa com a barriga cheia. Só que muitos não tomam em casa. Também tem esse detalhe, tem alguns que não têm alimentação em casa. Ele vai para a escola para ter isso, né? E aí, durante esse percorrer do tempo, a sua barriga vai esvaziando, vai ficando cansada a aula. A glicemia baixa e não aprende nada. Exatamente. Aí acaba não aprendendo nada. É interessante se falar isso, porque assim, muitas vezes as pessoas não sabem também a dificuldade do professor, porque o professor está vivendo a mesma coisa. Tem professores que saem daqui de Conquista para ir para uma zona rural, para a veredinha, né? E a dificuldade desse professor é a mesma ou muitas vezes maior do que o do aluno, porque ele tem que preparar material. A vida do professor não se restringe à sala de aula. Parece que a gente está voltando no tempo, Leo. A gente vê questões que já tinham sido superadas. Eu fui aluno da zona rural e tive que interromper os meus estudos porque não tinha transporte naquele momento. E olha que eu não tenho toda a cidade, né? Sim. Então, assim, eu não tenho tantos anos assim. Uns 15 anos que você tem. Então, assim, a gente parece que a gente está retornando, porque essa questão do transporte também, por exemplo, na minha localidade, que é depois de São Sebastião, os alunos todos daquela região, eles passaram a ter o transporte. Então, se você passa a ter e de repente você precariza novamente, você some, né? Um retorno. Como o Davino estava dizendo anteriormente na questão da alimentação escolar, também Conquista já foi referência na merenda. A gente, isso é tanto que não se via, né? Então, assim, logo que eu assumi, por exemplo, a presidência do Conselho de Alimentação, era uma briga de foice. Foi melhorando ao longo do tempo, então, assim, é um retrocesso. Parece que a gente tem retornado, né, a uma situação, parece que o Brasil hoje está vivendo
caminhando para trás, né? E a gente sente isso. Quanto professor, ele tem essa responsabilidade, porque você tem responsabilidade, quem tem mais tem responsabilidade, quem tem menos.